Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Se você já tem acompanhado o canal há um tempo, ou é novo por aqui e gostou de cara, não se esqueça de se inscrever para dar aquela força, beleza? Curta também e ative o sininho porque é importante para que receba as notificações dos futuros vídeos, ou até mesmo lives que eu faço bastante por aqui. Neste vídeo então estarei reagindo à terceira parte do testemunho aí do Lobo, né, se dizendo ser ex-ateu, porque que se tornou um ex-ateu. Resumo da ópera. Para quem não viu a primeira e a segunda parte, basicamente o cara se tornou um cristão novamente por questões emocionais e tinha se tornado um ateu na época por questões emocionais também. Só isso. Só isso mesmo. Ah, mas você está inventando, Richter? Não. É só acompanhar o primeiro e o segundo conteúdo. Aí ouvirá um pouco o que ele disse. Então eu vou finalizar com a terceira parte. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui e procurar então rebater essas ideias, porque são ideias sem fundamentos, infelizmente. Durante toda a minha vida, eu tentei lidar com um vazio existencial muito grande dentro de mim. Isso me levou a lugares muito sombrios. Tentando fugir dessas inseguranças e dessas incertezas, eu tentei de tudo. Né? Eu já, não é segredo aqui, eu caí pesado, usei várias drogas diferentes, me coloquei em situações limítrofes onde minha vida estava em risco. E tudo isso para tentar cobrir aquele buraquinho que estava ali, cara. Eu tinha um ralo que nunca desaparecia, sabe? Eu também já tive problemas existenciais. Penso que muita gente acaba tendo, né? Só que as pessoas acabam tomando rumos diferentes. No caso dele, ele se mergulhou em drogas e eu nunca optei muito por esse caminho, não, né? As pessoas têm seus vícios e tal. Algumas pessoas procuram refúgio em vícios mais pesados, como no caso dele, ele fez isso, e outras não. Vai variar de cada um. Cada caso é um caso. Infelizmente, ele partiu por esse caminho, mas que bom, né? Pelo que parece, largou isso daí. Porém, se encaixa dentro daquilo que eu falei. Tem pessoas que, por questão de personalidade e comportamento, são muito impulsivas. E pelo que ele contou na primeira parte do vídeo que fiz, na segunda parte, deu para perceber que é uma pessoa muito impulsiva na questão emotiva, como eu vos disse antes, né? Ele mergulhou de cabeça no ateísmo por questões emocionais, não meramente racionais. Entendem? Todas as decisões que a gente toma, a gente coloca um pouco de emoção também. Nem todas as decisões são racionais. Há decisões que, dependendo da pessoa, que são mais emocionais do que racionais. Mas tem sempre essa dualidade aí, entendem? Não dá para dizer que tomei uma decisão completamente no racional. Não, nós somos seres emocionais também. Tem sempre uma pitada disso. Só que algumas pessoas extrapolam nesse quesito, como no caso do cidadão aqui, né? E então, deu nisso daí. O cara se diz ser ex-ateu, mas não convence do porquê que se tornou ex-ateu. E depois dessa experiência, cara, foi muito estranho. Parece que alguém botou um plug na pia. Foi desse jeito. Parece que eu tinha um vaso, um balde, tá? Que eu tava jogando água dentro e a água só ia embora, cara. Só ia embora. Tinha um ralo lá no fundo que só sugava. E é como se alguém chegasse e fez assim, ó. Pronto. E a água encheu. E veio uma sensação tão gostosa. Uma sensação de pertencimento, de tranquilidade que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu tive essa falsa sensação quando me tornei cristão. Daí quando me tornei ateu, me senti livre. Livre mesmo. Me tornei um pouco mais lúcido. E à medida que passava o tempo, quando eu pesquisava mais coisas, comecei a ficar mais lúcido. Muita gente não estuda o cristianismo, não sabe nem a origem da Bíblia, como é que se compilou, o que influenciou a Bíblia, por que lá temos histórias de politeísmo e de um suposto único Deus, forçando a barra no monoteísmo. Não sabem o contexto por detrás de tudo, porque não estudam exegese, hermenêutica e por aí vai, contexto histórico da construção da Bíblia. Não estudam isso. Só vivem nesse mundo de emoções, como, por exemplo, o moço aqui que eu estou reagindo. E as igrejas estão lotadas de pessoas assim, emocionadas. Principalmente essa geração nova, né? Que você vê que são jovens cristãos que parecem mais hippies do que outra coisa. Se ele pergunta uma questão um pouco mais técnica da Bíblia, não sabe. Só sabem citar passagens decoradas bonitinhas, cantar musiquinhas gospel em cima e é isso aí. E acham que estão arrombando nos argumentos, entendem? Pura emoção atrás de emoção, só isso.
E é o mesmo cenário que me parece aí com a situação do lobo. E ela tá comigo até agora. É muito estranho, cara. Aí eu falei, ok, eu preciso agradecer por alguém ter feito isso por mim. E eu não sabia por onde, claro, né? A sensação que eu tive é assim, é que... Sabe quando você recebe um presente muito bom e você não sabe quem mandou? Imagina que você recebe o presente que você sempre quis na sua vida, só que você não sabe quem mandou. Essa era a sensação. Aí eu falei, cara, eu preciso começar a enfrentar alguns preconceitos meus, né? Eu preciso tentar entender a quem eu devo agradecer por essa maravilha, né? E foi muito legal isso, porque... Esse alguém supostamente é quem? Deus? Pô, aí é foda, meu. É complicado. Se for Deus no caso, se ele tá levando a conversa para Deus, que evidências ele teve ou provas da existência de Deus? Especificamente o Deus do cristianismo. Que evidências ele teve? Ou é só mais uma questão cultural? Porque ele cresceu no meio cristão. Embora tenha crescido no meio cristão, não era muito forçado. Ele, segundo a história dele, parece que a coisa só começou a ser forçada quando colocaram ele num colégio católico. Entende? E o motivo também que ele levou a se tornar ateu, porque lá falaram que não iam impor questões religiosas, mas acabaram impondo, e ele se revoltou com isso e virou ateu. Entende? A história desse cara aqui não tá convencendo nada, meu. Eu falei assim, ó, vou dar abertura para que eu possa quebrar alguns estigmas que eu criei na minha jornada, né? E é com essa vivência que ele teve aí de crescer no meio religioso e tal, que ele fez concluir que o Deus que existe é o Deus do cristianismo. E ele acha que deve ser o único e verdadeiro Deus, provavelmente. Se levar em consideração outras religiões que existem pelo mundo, outras que já existiram, que hoje chamam de mitologia, né? Embora cristianismo e outras religiões que ainda existem por aí também sejam mitologia. Mas enfim, vamos lá. E, por exemplo, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era de que eu não suportava a ideia de Jesus Cristo como aquele cara de olhos azuis, branquinho, maravilhoso, né? Todo coberto de mantos de ouro. Eu nunca gostei. Essa parada é muito genérica, velho. Tem muita gente que não suporta essa ideia. E isso é completamente normal. Mas vamos lá ver o que ele tem a dizer sobre isso aí. Daquilo. Eu sempre tive agonia com aquilo. Aquilo me incomodava profundamente porque parecia errado pra mim. E aí eu fui assistir aquele seriado The Chosen, né? Os Escolhidos. Tinha... Putz! Galera, o que é que eu penso sobre esse seriado aí, The Chosen? The Chosen tem uma pegada como posso dizer? É um seriado que retrata, supostamente, um período numa certa região, que seria lá Palestina, Israel hoje, né? Retrata esse local num período que seria 2000 anos atrás, mais ou menos, onde tinha lá um povo com uma cultura diferente do que se tem hoje, né? Mas a pegada, apesar de ter essa toda a imagem estética e tal, tratando daquela época de Jesus, você vê que a forma como os personagens se comportam são como pessoas dos dias atuais e do Ocidente. Parecem pessoas descoladas e tal. É para repassar aquela mensagem, é para mexer com o psicológico de quem está olhando e achar que realmente naquela época era assim. Por isso é que temos um monte de cristãos, os jovens principalmente, que parecem um monte de hippies. Nada contra hippie, né? Eu não tenho nada contra hippie, mas é o que eles se parecem, cara. Ficam tocando violão, parece que estão sempre drogadão, viajando numas ideias, falando um monte de besteiras que não tem nada a ver com contextos do que foi escrito na Bíblia, por exemplo. Entendem? O próprio Rodrigo Silva, uma vez, já chegou a comentar que ficou triste porque fizeram uma pesquisa, perceberam que ateus conhecem mais da Bíblia do que os próprios cristãos. Entendem? Aí é foda, meu. O próprio Rodrigo Silva já falou isso, salvo engano. Eita, nós. E o cara veio me falar de The Chosen. É sempre essas vibes aqui. Os caras que argumentam na base da emoção só mencionam esse tipo de coisa, essas séries assim, The Chosen, Deus não está morto. Essas vibes assim bem doidas do cristianismo. Vamos lá. A primeira temporada no Netflix e tem um aplicativo deles onde você assiste todas as temporadas de graça também, né? Então se você quiser assistir eu recomendo. E o que eu vi ali foi muito legal. O que eu vi naquele seriado pela primeira vez na minha vida foi o Jesus Cristo que não era, sei lá, que não soava um semideus inalcançável. Ele era uma pessoa que hora ou outra fazia piada, que se divertia, que bebia vinho, mas que fazia os trabalhos como filho de Deus. E aquilo foi muito legal, cara. Eu falei assim, caramba!
Bom, digamos que Jesus tenha existido. Ele nasceu num contexto social onde, por exemplo, as mulheres eram vistas como subservientes dos homens, né? As mulheres estavam no nível abaixo. A palavra é essa aqui, subserviente. Acho que é isso mesmo, mas enfim, estou tentando dar uma aqui de intelectual, então se errei a palavra, desculpa, se acertei, segue a vida. As mulheres eram colocadas no nível abaixo. Ainda temos países que têm esse comportamento daí, né? De forma bem explícita, bem escancarada. Que inclusive tem leis que oprimem muitos direitos das mulheres. Países assim, com o islamismo assim, ó, no talo mesmo. Mas enfim, o contexto era daquele daí. Essa imagem que essa série traz, que inclusive ludibriou a mente do homem aí, do cidadão, essa ideia toda que a série traz, não condiz com a realidade daquela época. Um dos exemplos é esse que eu vos dei. As mulheres eram tratadas de forma ruim. Eles estavam vivendo sob a opressão de romanos aí, entendem? Existia a lei de apedrejamento. Uau! Entendem? Aqui no Brasil, se alguém pratica adultério, não matam apedrejando. Apedrejando, esse é que é o detalhe, galera. A pessoa morre tomando um monte de pedrada, sofre ainda, sente um monte de dor, vai que toma uma pedra grande da cabeça, quebra o crânio. Entendem? Era a época que tinha esse tipo de leis assim. Ah, mas iam apedrejar uma mulher, Jesus foi lá, se botou no meio do caminho, disse que não era para fazer aquilo. Por isso é que eu disse que muitos cristãos, como disse também o Rodrigo Silva, né, não estudam a Bíblia, não leem a própria Bíblia. Essa passagem é um acréscimo, se pegarem João, o último versículo de João 7, e começarem lendo João 8, especificamente esse episódio aí, capítulo 8 no caso, né, esse episódio dessa mulher adúltera, é um acréscimo que está na Bíblia, não é algo assim dos textos mais antigos que se tem do Evangelho de João. É um acréscimo, colocaram depois, e isso contradiz muita coisa que você vê lá no Antigo Testamento. E as falas do próprio Jesus nessa passagem aí, nesse episódio, se contradizem também. E muita gente não dá conta disso. Entendem? Tá, vamos ver o que ele tem a falar sobre. Quer dizer, na cabeça dele ele tinha aquela imagem de que Jesus era o loirão, porque era isso que a mídia vendia bastante, né? O loirão de olhos azuis. Isso lhe incomodava. Quando olhou The Chosen, representaram um Jesus mais fiel na questão da aparência. Isso é que ele fez virar cristão. O primeiro ponto que ele fez virar cristão. Por favor, né? Não, por favor mesmo. Caraca, uma má representação é que vai te fazer mudar de ideia completamente. Isso aqui faz sentido pra mim. É um cara que tem um modelo de conduta para que todos possam seguir. E aí, a partir daquele momento, eu entendi, ok. Então, talvez eu tenha visto as coisas de uma forma errada, ou tenha me apresentado as coisas de forma errada. E aí, uma vez que... Sabem por que tem essa representação de Jesus loirão e sei lá o quê? Por apropriação europeia, só isso. Cristianismo é coisa de europeu, não é coisa de judeu. Tanto que nós vemos na Bíblia, e ainda vemos com alguns judeus que estão por aí, embora existem várias vertentes do judaísmo, tem uns que defendem que não, que Messias dele não é Jesus coisa nenhuma, não é Messias espiritual porcaria nenhuma. Que Messias deles é outro tipo de Messias, que atende outros tipos de requisitos que Jesus não atendeu. Será que ele parou para estudar isso, para entender isso daí? Não. Só vivem vendo seriados ficam ludibriando eles, seriados que não explicam nada com nada, daí ficam naquele bando de emoção aí, a flor da pele, pegam o racional, chutam lá no fundo e ficam acreditando em um monte de baboseiras, repetindo essas mesmas baboseiras, sem ao menos estudar diretamente a Bíblia em si. Entendem? Pô, galera, agradeço mais uma vez a quem tem ajudado aqui com Pix e tudo mais, né? Superchat e tal, porque eu estou investindo em livros para ler um monte de coisas que eles não leem. Será que é para me sentir superior intelectualmente? Não, mas para entender como a coisa realmente funciona. Senão eu vou me limitar em argumentos parecidos com o que eles falam aí. Eu saí do cristianismo especificamente porque reconheci que lá, na minha igreja, não usavam a parte racional, usavam a parte emocional. Se forem usar a parte racional, muita coisa na Bíblia será desconstruída. Muitas interpolações serão apontadas, muitas contradições serão apontadas. Muita coisa lá está errada, mal feita. Mas não, são todos emocionados. Eu assisti o seriado, ainda não terminei de assistir, tô assistindo, né? Falei, ok, vou fazer minha tentativa com a Bíblia. Comprei aquela Bíblia King James, não consegui, escrita muito difícil. Agora, recentemente... Ah, escrita muito difícil, por quê? Outro ponto. Sabem a Bíblia King James?
Digamos que a tradução foi em inglês. Só para vocês terem uma ideia, né? Como eu disse, digamos, parece uma suposição. A tradução foi em inglês, King James. Por isso o nome King James. King James foi responsável por isso. Daí é que tiveram outras traduções em outras línguas. João Ferreira de Almeida foi o caso do português. A tradução da Bíblia para português. A linguagem daquela época, tanto o inglês como o português, era diferente. Tanto que se vocês pegarem uma Almeida e compararem com uma NVI ou aquela nova tradução dos dias atuais, alguma coisa assim. Essas Bíblias dos dias atuais, né? Com a tradução da língua dos dias atuais, algo assim. Se vocês compararem, vão perceber que o linguajar é bem diferente. Antigamente era mais rebuscado, como no caso do King James. E hoje eles colocam uma linguagem mais light, mais estilo The Chosen, entendem? Só que nessa de colocar em linguagem dos dias atuais, acabam adulterando o contexto de algumas coisas. Tanto que eu já vi uma adulteração entre a Bíblia NVI e a Almeida, revista e atualizada, em Colossenses 1:23, por exemplo. Vocês conseguem perceber que lá o contexto acaba sendo diferente, na mesma passagem, contexto diferente, porque traduziram de forma diferente. Antigamente com uma linguagem mais rebuscada, parecida com o estilo King James, que ele falou que era difícil, mas que era mais fiel com relação aos textos. Se nós fizermos uma linha cronológica, pegarmos a King James, João Ferreira de Almeida, mesmo com os seus erros, acabam sendo mais fiéis dentro do contexto com os textos que estavam em hebraico, entendem? Do que propriamente essa NVI, ou essas traduções de dias atuais, linguagem de dias atuais, essas coisas aí, entendem? Tem esse detalhe aí. E essa Bíblia que ele disse que pegou, que tinha uma linguagem mais difícil, mais rebuscada, que poderia pelo menos lhe ajudar também a entender que há muitos erros aí de contradição, sei lá o quê, blá blá blá. A Bíblia de Jerusalém também é uma Bíblia boa, que tem uma tradução assim, boa, se podemos dizer, né? Também tem seus erros, mas se você pegar ela, você vai ver alguns pontos aí que realmente é bem diferente com o que vemos nas Bíblias mais atuais. Se não me engano, em Gênesis, agora o capítulo, me falha a mente, tem um episódio onde Jacó saiu de Padã Aram, foi para um outro lugar que estava em Canaã. Esse outro lugar era no território de Canaã. E lá ele ergueu um altar e chamou de El, Deus de Israel. Isso vocês encontram na Bíblia de Jerusalém, acho que é edição de 2002. Se vocês pegarem João Ferreira de Almeida, salvo engano, NVI, essas Bíblias hoje de tradução de língua atual, eles só colocam lá diretamente Deus. Mas não, lá está escrito El, Deus de Israel. Se vocês pegarem esse El, vão perceber que é o Deus do panteão cananeu. Quando eu falo de panteão, já não é mais um Deus, são vários deuses. Aí você começa a descobrir outros detalhes. E ele para estudar esse tipo de coisas? Não. Daí fica vindo me falar da série The Chosen. Caramba, velho. Comprei aquela Bíblia de estudo da Thompson e tô adorando ler o que está escrito ali. Eu tô agora devorando o livro Eclesiastes. E eu tô adorando. Ele disse Bíblia de estudo de Thompson. Eu tenho uma aqui que é a de MacArthur, né? Mas tem que ver qual versão da Bíblia é. A de MacArthur que eu tenho é João Ferreira de Almeida. Atualizada e revista. Ele tem que ver qual é a versão dela aí. Ver o que está escrito ali. Porque tem uma coisa, cara. Eu tinha muito preconceito até mesmo com a Bíblia, né? Pra mim era só um livreto de fábulas que a gente escreveu para se sentir melhor com a existência. Esse é que é o problema. O cara diz que se tornou ateu, blá, 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 ele só estava revoltadinho. Essa é emoção mesmo. Lhe botaram numa escola, ou colégio católico. Disseram para ele que lá não pregariam religião para ele, não forçariam as ideias do cristianismo e não cumpriram. Daí ele ficou revoltadinho, saiu, passou a se dizer ateu. É só isso, pura emoção. E enxergava a Bíblia dessa forma. Tem alguns ateus, ditos ateus, né, atualmente, que também pensam como ele pensava antigamente. Também ficam desmerecendo a Bíblia e tal. E realmente a Bíblia tem muita coisa aí nojenta, que não serve nem para lição, nem para princípios. Tem mesmo. Tem muita porcaria aí na Bíblia. Mas a Bíblia em si tem um valor histórico, tanto social como histórico. Isso é que a gente não pode negar, porque por mais que ela tenha sido implementada na base da força em vários lugares do mundo, acabou virando uma tradição. Hoje não é aplicado mais na base da força, mas está aí pela tradição. A cultura, o país em que nós estamos inseridos, tem bases cristãs. Por quê? Porque trouxeram aqui, implementaram aqui, né? E depois foi sendo passada de geração para geração, sem essa necessidade de forçar a goela abaixo. Embora crianças também sejam doutrinadas, apesar de não forçarem assim para indivíduos já adultos e desenvolvidos, não é? Esse é que é o ponto. Mas ele tem um valor histórico, não dá para negar isso. Agora,
Se ele era um ateu que falava que era nojenta, não prestava, ficava só criando indiretas, memes, seja lá o que for, como se fosse argumento, o problema dele era só mais um revoltado que saiu da igreja, revoltado com a própria igreja, o próprio colégio onde ele estudou. Nada mais que isso. E agora aparece esse dizendo ser ex-ateu, né? Aí é complicado, né, Lobo? Só que uma coisa é incontestável. Eu sempre uso esse exemplo e eu uso aqui. Imagina. Ele tinha falado de Eclesiastes, lembrando que Eclesiastes 9, capítulo 9, refuta essa ideia de que existe vida após a morte. E as pessoas não param para ler isso. Os cristãos não param para ler isso. Aqueles cristãos jovens, hippies, que ficam olhando The Chosen, tocando louvor no meio da fogueira, no retiro, escolhendo passagens bonitinhas aí para ficarem viajando na maionese nas ideias. Já pararam para ler Eclesiastes 9, que refuta a ideia de vida após a morte? Que inclusive é a base do cristianismo, essa esperança de que viverão novamente para sempre, se aceitarem Jesus. Entendem? Porque o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo foi uma coisa que chegou depois e ficou abraçando à força o judaísmo, tentando beber algumas ideias aí, só que também de forma toda errada, desconstruída, né? Que eu te peça para você escrever uma redação. Só que você tem um objetivo. A sua redação tem que ser lida pelos próximos 2000 anos. Eita, eu duvido que você ia conseguir. Ou seja, se um livro desse, velho, todo remendado, com vários autores, com várias traduções, persistiu por 2000 anos, isso significa que alguma coisa de valor ele tem. E aí... Outro detalhe, não persistiu porque tem algo de mágico por trás. Persistiu porque era algo de interesse para estabelecerem domínio e controle. Primeiramente, vamos pegar os escritos que os judeus estavam fazendo. Esquece cristianismo. Judeus estavam fazendo. O que acontece? Se você pegar o contexto histórico daquela região onde eles estavam, os judeus estavam próximos de Israel do Norte, que era um outro reino. Mas os judeus, tanto os judeus como os israelitas, estavam numa região que se chamava Canaã. Naquela região aí que predominava era o politeísmo. Foi através de reformas sacerdotais, inclusive com pitada de... Essa é uma hipótese que falam, né, no caso da reforma de Josias, com uma pitada da mão de um rei que será Josias aí, né? Que inclusive aparece também lá na Bíblia. Eita, nós. Caiu aqui a lente do óculos, velho. Acho que o parafuso soltou. Enfim, mas também posso fazer esse vídeo sem óculos, meu, né? Vou colocar isso depois. Soltou o parafuso aqui. O negócio foi afrouxando aos poucos. Nessa questão da reforma do rei Josias, implementaram o monoteísmo. Estava sendo implementado na base da força. Entendem? Não é uma questão de que não, o povo lá adorava outros deuses. Implementaram o monoteísmo. E nós vemos isso na Bíblia também. Quando vemos passagens como Deuteronômio 13, onde diz que se você for instigado a adorar um outro Deus, não importa se essa pessoa é teu irmão, teu cachorro, teu papagaio, teu gato, teu avô, teu tio, se ele está te levando a adorar outro Deus, é para matar essa pessoa. Chama a galera toda, está me levando a adorar outro Deus. Leva-a para fora do arraial e apedreja até a morte. Nós temos esse tipo de coisa lá. Não há outro Deus além de mim, 10 mandamentos, esse tipo de coisa. Entendem? Então, a construção judaica, dos textos judaicos, foi com base naquilo daí. Depois foram implementando também a questão dos profetas, mas isso ao longo de séculos. Ao longo de séculos. Digamos assim, a partir do fim do século VII, século VI, até o ano zero, né? Século VI antes da Era Comum, até o ano zero, no caso, que seria o ano que supostamente Jesus nasceu, não é? Foi feito isso daí. Então já tínhamos textos, já temos escritos judaicos, mas com propósito político, como essa questão da monoteização da cultura, contexto político, de domínio e controle. Agora, o cristianismo veio depois, com digitais romanas aí em cima. Também foi por questão de controle social. Também tinha contexto político. O Império Romano era o império mais poderoso e forte da época. Não é? Se eles conseguiram preservar aqueles escritos, se eles tinham dominado os judeus, viram que os judeus eram muito apegados à sua religião, a seus textos que já tinham.
Uma das formas de controlar eles melhor seria o quê? Oh, vamos usufruir da religião deles, fazer um sincretismo daqui e dali e manter como uma religião oficial para controlar as pessoas. Ou seja, os textos se preservaram porque estavam nas mãos de poderosos e não porque tinha o poder de Deus de trás, Deus preservou os escritos. Se você pegar a nossa sociedade atualmente, tem muita influência daquilo que o Império Romano fez. Não somente de outras civilizações, mas que o Império Romano também fez. Muita coisa mesmo. Atualmente. E esse mesmo Império que foi carregando esses textos, depois de começarem a formular essa ideia de igreja católica, de hierarquia dentro da igreja, né? Os pontífex e por aí vai, procuraram canonizar alguns textos, mas você via que esses caras estavam sempre associados ao poder político, ao lado do imperador, ao lado do rei. Quando foram discutir ideias lá no cristianismo, como poderiam determinar Jesus, se ele era homem, ou se ele era Deus também, se ele era unicista, se ele era... Um monte de coisas aí, essa maluqueira toda que rolou em concílios. Também tinha imperador no meio, tinha governador no meio. Não somente pessoas ao qual cabia esse tipo de discussão, que eram pessoas religiosas, né, servos de Deus. Então, se esse texto, Lobo, se preservou, se esse livro aqui se preservou por muito tempo, se os textos bíblicos se preservaram por muito tempo, embora tenha tido um monte de adulteração no meio do caminho, foi meramente por questão de poderosos, nada mais que isso. E hoje ainda se mantém porque é interessante para quem tem poder. É interessante. Basicamente isso. Vamos lá. Depois de passada toda essa minha fase de deslumbre, né? Talvez seja esse o termo. Eu comecei a aplicar minha racionalidade de novo. Eu comecei a olhar para tudo isso, mais uma vez, como o Júlio pragmático, né? Como o Júlio mais voltado para Aplicar racionalidade foi foda, meu. a ciência. E eu entendi a parada. Eu entendi o negócio. Veja, Jesus Cristo, existindo ele ou não, ele é o modelo de ser humano que nós devemos tentar ser. Ele é a por que não Buda, por exemplo? Por que não Buda? Buda também seria um exemplo de ser humano a se seguir, não achas, Lobo? Por que ele falou especificamente de Jesus Cristo? Lembrando também que Jesus Cristo é mais uma adaptação aí de personagens como o Buda, né? Que veio muito antes. Entendem? Buda pode ter existido mesmo. Vai que existiu. Só que quando entra já no campo de, não, fez esse tipo de coisa, aquilo, atingiu Nirvana, transcendeu, aí já começam a chegar, é onde entram aquelas viagens, né? Então acaba tendo essa pegada mais mitológica da coisa. Mas a questão é, ele só está falando de Jesus porque, repetindo mais uma vez, esse é o contexto ao qual ele foi criado. Nada mais que isso, meu. Será que ele se dá o espaço para poder explorar, conhecer outras religiões, para conhecer personalidades de outras religiões que eram tão boas, tanto quanto Jesus que ele está professando que é da religião dele? Entende? Só falou Jesus porque viés de confirmação, nada mais que isso. representação da capacidade utópica de um ser humano. Ou seja, um homem bondoso, que se importa com os outros, que ajuda sempre que possível, que não se retrai quando acredita em algo. Ou seja, ele é a expressão do que seria a dita perfeição humana. E, logo, seguir a Jesus Cristo, perseguir os ideais de Jesus Cristo, é tentar ser como ele, ou seja, tentar atingir o seu máximo potencial. Bom, eu vou aproveitar que já sou careca, eu vou virar budista. Porque para mim não tem nada de Jesus aí. Para mim é o Buda. Buda é melhor que Jesus. Não. Hermes Trismegisto é melhor que o Buda. Não, Mitra é melhor que Jesus. Por favor, né? Não é à toa que a palavra pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo? É ser mais próximo de Jesus Cristo. Logo, ser mais próximo da melhor versão que um ser humano pode ser. E aí eu entendi o negócio todo, que é basicamente... Vou vos dar um exemplo aqui. Um exemplo do porquê que o personagem da Bíblia, Jesus, não é perfeito. Ele já pecou sim na Bíblia. Beleza? Digamos que você é aquele cristão aí que acha que a Bíblia é a palavra de Deus,
que é inspirada, que tem boas lições, bons ensinamentos. Digamos que você é aquele cristão que acha que João, capítulo 8, o início do capítulo 8, não é um acréscimo posterior, mas sim uma passagem inspirada e um evento histórico que realmente aconteceu, beleza? Vamos colocar esses parâmetros em xeque. Vejam só como Jesus pecou. Os fariseus levaram lá uma mulher acusada de ter praticado adultério. Segundo a lei, se os dois que praticaram adultério, o homem e a mulher, fossem pegos, ambos terão que ser levados para fora do arraial, no contexto de Jesus, para fora da cidade, e serem apedrejados, não é? Mas eles só levaram a mulher, não levaram o homem, e disseram que ela adulterou, praticou adultério. Beleza? Jesus não quis apedrejar ela. Ele disse que aquele que nunca pecou que seja o primeiro a jogar uma pedra. Sendo que os fariseus tinham dito que ela pecou e testaram o conhecimento de Jesus. O que é que deve fazer agora? Vamos ver o que é que deve fazer. Jesus disse, não. Quem nunca pecou que seja o primeiro a jogar uma pedra nela. Detalhe. Jesus pecou. Por que pecou nesse episódio que é um acréscimo, né? Mas vamos fazer de conta que é legítimo. Primeiro, se o mesmo disse que quem nunca pecou deveria tirar a primeira pedra, o ato de atirar pedra era um ato de julgamento, encerrar a vida de alguém mediante uma lei que foi dada no passado, não é? Lei que vemos lá em Deuteronômio. Então, se Jesus era um judeu que nasceu naquele contexto social, estava sujeito à lei, e o mesmo afirmou em Mateus 5,17 que veio cumprir a lei dos profetas, ele deveria apedrejar, porque ele era um cidadão judeu que não tinha pecado, e deveria ser o único e o primeiro a apedrejar a mulher. E uma vez que não fez, pecou. Porque não cumpriu a lei que ele disse que veio cumprir, era um judeu, não apedrejou, e usou palavras que excluíam os demais que eram pecadores, e ele que não era pecador. Ou seja, outro detalhe aí também, Jesus não era perfeito. Se ele não apedrejou, não era perfeito. Porque, segundo as suas próprias palavras, quem nunca pecou que seja o primeiro a apedrejar ela? Ele nunca pecou. Se Jesus é perfeito para o lobo, nunca pecou. É um modelo a se seguir, como ele falou aqui agora, modelo de perfeição. Jesus era perfeito. Ele deveria apedrejar a mulher. Mas não o fez. E agora como é que fica? Jesus pecou. Era imperfeito e pecou. Entendem? É uma lógica tão simples. Ah, não, Richter, vou lembrar novamente, Mateus 5,17. O próprio Jesus disse que veio cumprir a lei dos profetas. Se pegarem no grego, é completar a lei. Ou seja, veio colocar coisas a mais na lei. E não disse em nenhum momento que veio abolir a lei. Se ele veio cumprir a lei, tem que cumprir essa lei, então, apedrejar ela. E uma vez que ele acrescentou algo também, quem nunca pecou que seja o primeiro a apedrejar. E ele nunca pecou, né, na cabeça dos crentes. Entendem? Por favor, né? O cara vem falar que é modelo de perfeição, sendo que ele já pecou na Bíblia. Aí é foda. Nós estamos falando aqui E é só um exemplo que eu tô dando. Só um exemplo. de um mecanismo que, independente de ser mitológico ou factual, ele nos move para tentar construir algo de bom na nossa existência. E isso para mim é suficiente. Ou seja, o Júlio que só queria ser bom porque ser... Porra, meu. Você por conta própria não conseguiria olhar para ti e dizer, pô, tenho que melhorar a partir de agora. Se isso que ele disse fosse verdade, as pessoas, todas as pessoas que mudaram suas vidas, que saíram da pior para melhor, melhoraram sua versão, deveriam usar sempre Jesus como modelo. Qualquer pessoa que fosse de uma outra religião teria que conhecer Jesus, usar como modelo, para usar como justificativa dele ter mudado sua vida e melhorado sua vida, sua versão. Mas não. Milhares de pessoas pelo mundo estão na mesma situação que ele, ou estiveram, melhor dizendo, na mesma situação que ele, se tornaram pessoas melhores sem precisar de Jesus porcaria nenhuma. Nem nunca ter ouvido falar de Jesus. E agora como é que fica? Isso que ele falou é algo que vale só para ele ou que vale para todo mundo? Se é algo que vale só para ele, beleza. É uma ideia cheia de viés que ele criou e que muitos cristãos colocam em si, porque foram ensinados de que Jesus Cristo é que é o verdadeiro Senhor, Deus, Filho de Deus e tudo mais, né? Eles ensinaram isso, não que seja uma verdade factual, absoluta. E agora? Ser bom é importante, somou-se com o Júlio que agora acredita no ideal de Jesus Cristo e fundiu-se em um só.
E na minha cabeça tola, eu consegui aplicar lógica na crença cristã. E eu tô muito... Tá, vamos lá. muito feliz por isso. Eu tô muito feliz de hoje ter feito as pazes com essa sensação. Eu fui salvo, cara. E não só fui salvo, como eu agora tenho um modelo factual a seguir. E eu derrubei a minha prepotência, a minha arrogância de achar que eu sei de tudo e de que a ciência sabe de tudo. E eu tô Bom, esse é que era o problema dele, né? Ele não, vejam só, criou muitos espantalhos para justificar o suposto ateísmo dele, porque era uma pessoa impulsiva. Agora supostamente voltou a ser cristão de novo. Para mim, ele nunca foi. Para mim, Richter, depois do que eu vi até agora, ao longo desse vídeo aqui, para mim, o Júlio nunca foi um ateu. Ele achava que era ateu e achava que ser ateu era pensar da forma como ele pensava, é que fazia alguém ser ateu. Vocês acabaram de ouvir o que ele falou agora. Se uma pessoa se diz ser ateia e usa esses motivos pífios aqui, eu vou lhe falar, você está completamente errado. Ateu não acredita em deuses, divindade, sobrenatural, espiritualidade, esse tipo de coisas assim, reencarnação, blá, blá, blá. Muito mais ateu do nosso contexto social, né? Com as características do Ocidente. Entendem? Porque ateísmo também tem suas nuances. Mas nosso contexto é basicamente isso aqui. Não acreditamos nisso por quê? Porque não há provas, não há evidências. Por que eu vou me dar o trabalho de acreditar em algo, me esforçar para acreditar em algo que não tem provas nem evidências? Acreditar em coisas absurdas e usar fé como justificativa para acreditar em absurdos que o meu subconsciente me diz, pô, isso é mentira, cara. Na Bíblia nós vemos lá cobra falante, jumenta falante, mar aberto ao meio, um dia inteiro escurecer, sol parar, não escurecer naturalmente não, está anoitecendo, não. Dia, nas pragas lá do Egito, não tem essa praga aí de que simplesmente escureceu, ficou tudo preto mesmo. Um umbral assim, do nada. Umbral, é o termo correto. Acho que é isso aí, totalmente escuro, preto, enfim. Egito virou um espaço sideral, literalmente. Tudo preto, virou matéria escura. Entendem? E mais um monte de atrocidades aí, lógicas, que a gente vê na Bíblia, né? Por que eu vou me esforçar a acreditar isso usando fé como desculpa? Se o meu subconsciente diz que isso não faz sentido, cara. Entendem? Daí a pessoa se denomina ateia. Não tem nada a ver porque, não sou ateu porque a ciência é melhor. É porque a ciência tem todas as respostas. A ciência não tem todas as respostas, meu querido. Quem faz a ciência é o ser humano. O ser humano não tem resposta para tudo. Caramba, velho. Enfim, vamos lá. mergulhando em um livro onde centenas de milhares, na verdade milhões de pessoas passaram a sua vida lendo para aprender alguma coisinha. É só um dos livros, dos variados livros que temos no mundo. Não é só tua religião que tem livro, não. Você só escolheu esse livro porque cresceste numa sociedade assim, onde a maioria acredita nesse livro. Vai lá nos países islâmicos, vai ver se eles usam lá a Bíblia. Vai lá no meio dos hindus para ver se eles usam Bíblia. Por favor, né? Até no Japão, vai lá no Japão, ver se eles usam Bíblia aí. Para professar a religião tradicional deles, que é o shintoísmo. Vai ver se eles usam Bíblia. Bíblia só chegou lá por intermédio de estrangeiros. Jesuítas. Por favor, né? Eu não posso estar de fora dessa festa também. Até no continente africano. Vai lá no continente africano. Vai ver se a Bíblia se essas ideias da Bíblia brotaram aí no meio das pessoas. Ou se eles têm as suas tradições. De orixás, ancestralidade, animismo. A religião lá dos egípcios também. O que aquilo tem a ver com a tua Bíblia? Tua Bíblia é que pegou lá ideias, principalmente no cristianismo, adaptaram ideias dos egípcios, da mitologia egípcia. Por favor, né? Na mitologia egípcia você encontra trindade. Encontra uma mulher dando a luz que nem a Maria, né? Uma virgem, no caso. Tem mais o quê? Tem outro detalhe que eu me esqueci, mas enfim. E se vocês querem acompanhar um pouco mais sobre isso, tem uma live que eu fiz aqui com a Erika Teles,
que é especialista em arqueologia do Egito, explicou muito bem essa parte aí, beleza? É só olharem lá na seção de lives que vão encontrar lá essa live. Foi muito boa mesmo, muito boa. Quero aprender. Então, tá sendo uma experiência incrível. Eu ainda tenho muitos preconceitos, eu tenho muitos preconceitos ainda com a igreja. Eu tenho muitos preconceitos com uma série de coisas, mas eu tô num processo. Você é só um cristão freestyler, nada mais que isso. Eu nunca... Se o Júlio de hoje conversasse com o Júlio de 15 anos, eu acho que eu ia levar um burro do Júlio de 15 anos. Mas tá sendo muito legal, cara. Tá sendo uma experiência maravilhosa. Gente, são poucos adolescentes, eu repito, são poucos adolescentes que já têm uma mente assim à frente. A grande maioria dos adolescentes, inclusive eu também fui assim. Na fase da adolescência achamos que já sabemos de tudo. Somos prepotentes. O cara virou ateu na adolescência porque estava revoltadinho com o colégio católico. Só isso, cara. Por favor, né? Desculpa lá. Eu tenho me sentido muito mais certo de mim. Eu tenho buscado por coisas melhores para minha vida. Eu tenho encontrado força nos momentos mais difíceis da minha vida com uma energia interna muito grande. E eu só posso dizer para você que eu estou feliz. O que eu estou passando... Se você está feliz, fico feliz pela sua felicidade, que redundância, né? Mas é aquela coisa, você está feliz com base num efeito placebo. Gente, quem tem a sua concepção de Deus, deuses, o seu próprio teísmo, como uma forma de lhe fazer se sentir bem, eu bato palmas mesmo. A pessoa procurou uma forma de poder se sentir bem, de poder superar seus traumas, entendem? Eu bato palma e não tiro isso, e não tento tirar isso da pessoa. O meu problema é só quando a pessoa usa uma religião que é totalmente falha, cheia de erros, uma religião que por trás dos panos procura implementar uma espécie de teocracia no país, no sistema educacional, uma religião que está envolvida com política, com muitos escândalos, crimes, para dizer que é algo que lhe faz sentir feliz. Tudo isso porque ele não estudou a fundo a própria religião dele. Entendem? Aí é foda. É para você passar? Não. Não é para todo mundo. Tem gente que nunca passou por algo semelhante, né? Talvez o que eu esteja passando é um delírio? Talvez seja. Não é talvez, é mesmo um delírio, meu amigo. É um delírio. Eu também já passei por esse delírio, cara. Já passei por esse delírio. Muita gente ainda está nesse delírio. Porque elas acham que uma coisa por ser tradicional, muita gente acredita, é verdade. Não. Não é. É só correr atrás, é só estudar. Não é verdade. Muita gente acha... Vou dar um exemplo. Muitos cristãos acham que existe uma entidade do mal, que seria o diabo, Satanás, o capeta, Lúcifer, né? São os pseudônimos, os títulos ao qual ele recebe. Muita gente acha isso. Mas por que eles acham isso? Porque são papagaios. Ficam repetindo ideias, pensamentos daquilo que lhes ensinaram de forma errada também. Será que muitas dessas pessoas parariam para pensar que esta entidade do mal é uma adaptação da cultura persa em cima do judaísmo? Será que eles param para investigar isso? Não. Mas isso é uma informação que tiraram do sovaco? Não. Existem documentos que nos mostram isso. Paralelos, comparação. Em que período os persas dominaram os judeus? Entendem? Daí eles pegam os textos dos judeus, desses períodos em que os persas dominaram, e viram que não, os persas é quem tinham essa ideia de dualidade, de um Deus do bem e um Deus do mal, na religião deles, zoroastrismo. Entendem? E você vê que, se você abrir a Bíblia agora, você vai ver que há textos que Deus faz o bem e o mal, mas há outros textos que colocam já uma entidade à parte, que seria, no caso, Satanás. Mas tudo no Antigo Testamento, por exemplo. Entendem? Essa doideira, essa mistureba. Por quê? Porque houve influências. Muitos cristãos, como o caso também do Lobo aqui, não param para analisar esses detalhes. E realmente vão ver que não, tem uma coisa aqui sobre o diabo, sobre Satanás, que não faz sentido. Ora é Deus que faz o mal, ora Deus é quem parece que ser o diabo, ora parece que tem uma entidade à parte de Deus.
Não é porque é paradoxal, é misterioso, Deus tem seus caminhos, tem seus caminhos misteriosos. Não. É influência. Os escribas fizeram isso por influência de outro povo que subjugou eles. Não só os persas como outros também, né? Mas nesse exemplo eu quero só vos mostrar isso. E daí tem muitos cristãos que acham que realmente o diabo existe, é uma entidade do mal, sendo que o diabo é uma adaptação do zoroastrismo. Nada mais que isso. Entende? Mas tá tudo bem. Eu tô feliz. Eu finalmente, cara, quitei aquele buraco negro que me habitava desde que eu era jovem. Então, eu tô tranquilo. Se isso é fantasioso ou não, eu tô tranquilo. O sofrimento, aquela coisa que estava dentro de mim há tantas décadas, deixou de existir por conta do cristianismo. Então, eu não vou reclamar. Amém. Eu só tenho a agradecer. Amém. Eu não sei o que vem pela frente, né? Tem muita gente me recomendando muitos livros, né? Já me recomendaram Confissões do Agostinho, né? Eu tô lendo Preparações para a Morte do Afonso Ligório. Que já vai falar um monte de coisa aí, nada a ver. Vamos ver o que ele tem mais para falar. Tem uma infinidade de literatura. Ficar citando esses livros aqui de pseudagem, velho. Deixa eu avançar um pouco para ver se ele vai falar mais algo de útil. É que o vídeo também já está terminando, né? Eu também tenho um outro ponto. Eu entendi uma coisa importante nessa jornada. Aceitar que você agora é cristão não é encontrar a paz. É preparar-se para a guerra. Porque... E preparar para a guerra. Vocês ficam ignorando um monte de contradições que está na Bíblia, passagens horrendas, onde esse vosso Jesus aí diz que quem não aceitar o governo dele é para lhe degolar na frente dele. Isso porque não lê, né? Mas está lá em Lucas, por exemplo. Acho que é Lucas 19. Por favor, né? Quando você assume uma crença sua, quando você deixa claro quais são os valores que você defende, não vai faltar inimigo, meu amigo. Então, eu entendo e tá tudo bem. E eu tô cada vez mais pronto para essa guerra. E talvez... Não, você não está pronto para a guerra. Se porventura, Lobo, você estiver vendo esse vídeo aqui e sentires a necessidade de responder, ou sei lá, conversar comigo um dia, debater, trocar uma ideia, estarei disponível. Vou te explicar muita coisa mesmo, muita coisa. Não adianta a pessoa ser feliz com uma crença que foi construída na base da mentira. Não adianta. E ele não sabe essa mentira que há por detrás. Por quê? Porque ele não explorou a fundo essa crença. Esse é que é o problema. Vou dar um exemplo aqui. O fulano era criminoso. Era do tráfico, saiu do tráfico por causa da igreja. Por causa de Cristo. O fulano era dependente químico. Largou tudo por causa de Cristo. O fulano era alcoólatra. Largou tudo por causa de Cristo. Sabem por que de alguma forma isso também funciona? Porque é uma ilusão vendida de que vai ficar tudo bem. Você vai ter uma vida melhor após a morte. Há uma barganha por detrás. Não é à toa isso daí, não. A comprovação da tal vida após a morte não tem. Tem que usar fé para acreditar nesse absurdo. É uma barganha para a pessoa que estava nessas dependências. A própria pessoa em si também chegou num ponto que ela realmente percebeu que não dá para continuar assim. A iniciativa é da pessoa e não de algo transcendental ou espiritual, porque nem prova de espiritual se tem. Esse é que é o problema. Daí a pessoa fica naquele efeito placebo, achando que a religião é que ele fez, ou o cristianismo é que ele fez melhorar, largar, se tornar mais feliz. Mas é apenas uma ilusão que estão lhe vendendo. Sendo que essa religião que ela vai abraçar só é algo que lhe apresentaram na parte bonitinha. Se quer, vai explorar mais a fundo essa religião e ver que há muita coisa que foi construída em cima de mentiras, adaptações, interpolações e por aí vai. Entende? É que nem o quê? É que nem eu. Digamos que eu fosse um órfão, me abandonaram desde criança no meio da rua. Daí uma família me adota. Agora, a partir daquele momento, vou enxergar eles como meus salvadores. Não me importa se eles são serial killers. Me salvaram, me adotaram, me deram um lar, me deram comida, me protegeram da chuva. Não importa se são serial killers. Entendem? É isso que é o mesmo que acontece com o cristianismo. Se você explorar o cristianismo, tem muita coisa errada, muitos ensinamentos ruins e tal. O cristianismo bebe também do judaísmo, não dá para esquecer isso daí.
Isso eles não exploram. Enfim, vamos ver mais o que ele tem a dizer aqui antes de finalizar. Ao publicar esse vídeo, este vai ser o sinal de que o Júlio agora está preparado, dentro da trincheira, esperando ser atacado. E tá tudo bem. O que prepara o que? Nada. E isso aqui, por exemplo, isso é ataque. Vocês veriam isso como um ataque. Ou uma explanação de algo que ele não sabe. Que muitos cristãos não sabem também. Eu expliquei aqui um monte de coisas que realmente o cristão leigo não sabe. Não sabe mesmo. Oh. Vamos ver se isso. Vamos ver se isso daqui é ataque. Isso aqui é ataque, ó. Se isso é ataque. Peguei aqui alguns livros como exemplo. Épico de Gilgamesh. No Épico de Gilgamesh, há uma história dentro dessa história aqui, sei que vocês me entendem, né? Onde já se trata do dilúvio. Mas não é do dilúvio de Noé. É o dilúvio de Sumérios, povo que era politeísta, que escreveu sobre isso e tinham tradições sobre isso. Estou falando bem próximo do microfone. Muito antes do registro que os judeus fizeram na Torá. Torá são os cinco primeiros livros que a gente encontra na Bíblia, né? Gênesis, Deuteronômio. Não vou falar na ordem, porque não me lembro a ordem aqui, mas é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, né? Acho que termina com Números. Mas enfim, eu disse que não ia falar na ordem, mas estou tentando falar na ordem. Então a Torá é basicamente isso. É em Gênesis que nós encontramos a história de Noé. Mas isso aqui não foi escrito no século XIV, antes da Era Comum, por Moisés, porque sequer existiu Moisés, sequer o Êxodo aconteceu. Mas como é que você sabe? Porque o mesmo autor desse livro aqui em Israel, Finkelstein, que é um renomado arqueólogo e professor lá em Israel, junto com Thomas Roemer, que é um filólogo também renomado, que escreveu um livro chamado Javé, A Origem de Javé, viram que não tem como a Torá ter sido escrita, já é o nome desse livro aqui, ter sido escrita por Moisés no século XIV, antes da Era Comum. Começou a ser construído lá em torno do final do século VII, no século VI e por aí vai. Até chegarem os assírios, babilônios. Não foi escrito, não. Estou falando errado aqui. Já tinha culturas sobre isso, né? Tradições orais, desculpa, sobre isso, memórias sobre isso. E a elaboração do texto da Torá pode ter acontecido lá em torno do exílio babilônico ou depois. Por isso é que tem influência de persas, de babilônios. Por isso é que no Gênesis nós vemos o dilúvio, que era algo de sumérios descendentes de babilônios. Descendentes de sumérios, babilônios, colocaram os judeus, principalmente Israel do Norte, né, no caso, em exílio. Os judeus estavam mais de boas. Entendem? Tudo isso você tem base, assim, para poder procurar e ler. Então tá nesses livros. Sobre Satanás que eu falei aqui, o diabo. Estou lendo nesse livro aqui. O que mais? Essas ideias malucas de que Jesus poderia ser Deus ou não, de que teve questões políticas por detrás da preservação da Bíblia. Está aqui, a história dos 21 concílios. Entendem? E tem mais um monte de outros livros por aí que não vou mostrar aí, né? Só tenho que largar aqui o espaço para ir pegar. Entendem? E isso é um ataque ou não? Não é ataque. É uma explanação de algo que ele deixou escapar, que ele não correu atrás, que ele não estudou. Ficou revoltadinho com a Igreja Católica, saiu por aí se denominando ateu, achando que a ciência tinha a resposta para tudo, sendo que não. Não sabia separar as coisas. E agora está aí, se diz ser cristão. Tudo bem para ele, está feliz. Eu respeito, é cristão. Mas voltou a abraçar algo que não tem fundamento. Uma mentira, uma farsa. Que venderam para ele que é verdade, só isso. Tem como ser feliz de várias formas. Através do cristianismo, é só uma ilusão. Nada mais que isso. Vamos ver aqui. Eu me sinto bem. E eu não quero que você se sinta aqui impelido a fazer alguma coisa ou deixar de fazer. E a questão do Êxodo não ter acontecido, tem um livro que se chama A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein. Esqueci de mencionar esse detalhe aqui. Nesse livro ele demonstra que não aconteceu Êxodo porcaria nenhuma. E isso é algo que ele não lê, não estuda. Daí se alguém vem e lhe fala, ele expõe isso, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, explorando do porquê que ele se dizia ser até os seus motivos, ele vai entender como um ataque, entendem? Aí é foda, meu. Alguma coisa. Só tô te contando a minha história. Quem sabe ela sirva pra você. Não serve mesmo. Pra mim não serve. Pra mim não serve. Pra quem é iludido, emocionado, vive no The Chosen, olhando The Chosen,
vive tocando violão em volta da fogueira, no retiro, estilo hippie, pega algumas passagens aí por cherry picking, né, o que lhe convém, faz uma toda exegese em cima dessa passagem para trazer um contexto nada a ver. Esses aí é que vão te compreender, vão ficar felizes com a tua história, né? No meu caso, não. No meu caso, não. Tô fora dessa daí. É que vão compreender, que vão te dar força. Eu não. Você vai... Talvez você use a minha história como um ponto de ancoragem para reflexões próprias suas. Eita, nós. Não, esse ponto da ancoragem, Lobo, é como eu disse, vai ser só para aqueles iludidos que não estudam direito a própria religião, só isso. Ou seja, um garoto prepotente. Essa parte eu gostei, prepotente, vai, talvez, prepotente. Muito pragmático, muito crítico. Pragmático e crítico. Para mim é só prepotente. Cara, Lobo, se você fosse crítico, eu sei que ele não tá ouvindo, né, e tal, né, mas é uma forma de se expressar. Se você fosse crítico, meu caro, se você fosse crítico, não voltarias ao cristianismo. Sei lá, poderias inventar alguma outra religião, assim, própria, abraçar uma outra religião, sei lá, mas cristianismo não, porque você só voltou a ser cristão por causa do contexto social. Só isso, nada mais que isso. A tendência foi essa. Que passou por experiências ruins a respeito da espiritualidade e que foi lentamente passando por um processo interessante, onde de repente ele leva um murro na... Já tá chato. Também o vídeo também já tá terminando aqui. Eu consigo ver a barrinha subindo aqui, né? E daí ele só vai falar um monte de enrolação e tal. Então é basicamente isso, pessoal. Terminei aqui a última e terceira parte. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se cometi alguns equívocos aqui, peço desculpa. Se errei com relação a algumas informações que envolvem essa parte mais acadêmica da coisa também, peço que me corrijam, mas faz parte. É basicamente isso aí. Para mim, o Lobo nunca foi ateu de fato, pelos motivos já explicados aqui, né? Pelo que ele falou até então, não foi o convincente o suficiente. Cometeu vários espantalhos enquanto ateu para justificar o seu ateísmo e não servir de nada, porque espantalho é uma falácia mesmo, não é? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê numa outra ocasião. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.